we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running. Nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go, with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você tenha tido uma ótima semana. Espero que esse domingo já esteja sendo um ótimo domingo para você. Seja bem-vindo à Capela, seja bem-vindo à nossa igreja online e obrigado por nos permitir entrar na sua casa e compartilhar esse momento contigo. Se você é daqui de Volta Redonda, a cidade onde nós estamos, venha nos fazer uma visita. Eu te prometo que nós vamos te fazer se sentir em casa. Agora, se você não é daqui de Volta Redonda e talvez não tenha nenhuma igreja ainda, manda uma mensagem pra gente, eu quero te ajudar a encontrar uma igreja saudável aí perto de você, para que você possa encontrar também uma família. E falando em família, nós separamos uma mensagem especial para esse nosso encontro de hoje. É a mensagem que a gente compartilha com a nossa família, com a nossa igreja aqui nos domingos. Eu gostaria muito que essa mensagem também pudesse te abençoar. Então nós vamos passar essa mensagem para você e assim que ela terminar, eu volto com alguns avisos para a gente poder se despedir, tá bom? Bom culto para você. Seja bem-vindo, espero que você tenha uma boa experiência aqui conosco. Espero que você volte, domingo que vem. Se é a primeira vez que você está nos visitando, você deve ter reparado, em volta das mesas aqui, nas mesas espalhadas, a gente tem um cartão vermelho para você poder preencher com os seus dados, com as suas informações, para a gente poder te enviar algumas coisas, e aí na saída você troca ali por um presente. A gente tem um presente preparado para você, você troca ali e a gente vai ficar feliz se você puder preencher um desses cartões e participar disso conosco. Bom, eu fiquei fora uma semana, para quem não sabe, e voltei a todo vapor, e hoje eu quero compartilhar uma palavra, no mínimo, intrigante. Durante os últimos meses, voltou ao meu pensamento, é um pensamento recorrente que eu tenho. O que seria das pessoas mais próximas de mim se eu não estivesse aqui? Eu constantemente, eu sei que é um pensamento meio mórbido, mas constantemente eu penso nas crianças que cresceram sem pais. Qual é a referência que eles têm? Como é que eles se viram? Eu confesso para você, é uma fraqueza minha, embora eu tenha fé em Jesus, embora eu tenha convicção de para onde eu vou e onde eu estarei, com quem eu estarei, eu tenho a convicção de que o céu pode ser, eu não sei se é lá em cima, ou seja lá onde for, mas é um ambiente onde não tem choro. Então, assim, eu não sei explicar o que é o céu, mas eu tenho certeza que é melhor do que aqui. E eu gosto de crer que pela minha fé em Jesus, pela graça através da fé, eu estarei lá, nesse momento pós-morte meu. Mas eu confesso para você que é uma fraqueza minha, é um medo que eu tenho. O que seria das minhas filhas se eu não estivesse aqui, enquanto elas são pequenas? Quem é pai vai entender o que eu estou falando. E por mais que várias vezes eu digo aqui, se você já está aqui há muito tempo, você já me ouviu falar isso, Eu não sou o seu pastor, eu não sou o pastor da igreja, o pastor é Jesus, mas com uma certa frequência, principalmente os mais próximos, às vezes o pessoal que me envia mensagem, eu sei que quase todo mundo deve ter meu telefone, mas nem todo mundo me manda mensagem. Mas tem uns que gostam de mim, não sei porquê, porque eu sou um cara ruim de gostar, mas eles me mandam mensagem de vez em quando. E aí eu fico pensando, o que seria dessas pessoas se eu não estivesse aqui também? Mas entenda bem, não é uma prepotência minha, não estou dizendo que eles dependem de mim, mas muitos de nós nos encontramos aqui na capela, certo ou não? Muitos de nós saímos de outras comunidades, não que fosse errado e tal, mas a gente saiu de lá, não se encaixava bem, e se encontrou aqui, a gente encontrou uma casa. Para muitos de nós, pela primeira vez, nós não estamos na igreja, nós estamos em casa. Para muitos de nós, pela primeira vez, a gente tem intimidade nos nossos grupos de conexão. Muitos de nós, pela primeira vez, experimentou carinho e cuidado na igreja, como a gente tanto prega, aqui pela primeira vez. Talvez seja o fato da gente ser pequeno ainda, e a gente conseguir fazer isso, pode ser. Mas eu quero crer que é a graça que Deus deu para a nossa igreja,
de conseguir fazer essas coisas ainda como prioridade. Então eu fico pensando, o que seria da igreja, por exemplo, se eu não estivesse aqui? Se amanhã eu não estivesse mais aqui? Porque ninguém sabe do futuro. A gente lê várias recomendações, uma delas muito, muito famosa no Novo Testamento é a soberba das pessoas que dizem amanhã nós vamos lá e nós vamos fazer isso, quando a gente lê Tiago, né? E aí, na verdade, a recomendação é dizer, não, se Deus nos permitir, nós faremos isso ou aquilo. Porque a gente não sabe o que pode nos suceder amanhã. E eu fico pensando, o que seria da igreja se eu não estivesse aqui? O que seria da capela? Como a capela funcionaria? Eu sei que semana passada as coisas funcionaram muito bem, até muito provavelmente melhor do que quando eu estou aqui. Eu sou meio controlador, mas, como seria durante um mês, 6 meses? E se a gente precisasse ir embora? Ou, por uma fatalidade do destino, Deus chamasse e eu não estivesse mais aqui, literalmente. Será que a igreja acaba? É algo que a gente precisa pensar. A gente se propôs a falar com pessoas maduras, então eu quero falar com pessoas maduras durante o ano todo. E aí, durante a semana, pensando em como transmitir essa mensagem, eu me lembrei do apóstolo João, que muito provavelmente é o mesmo que escreveu as últimas cartas, né, as cartas de João na Bíblia. E o teor que ele escreve, o tom que ele escreve é um tom de eu estou indo embora, não vou mais ver vocês. Ao longo do Novo Testamento, Paulo escreve várias vezes assim, né? Ontem eu recebi uma mensagem, por exemplo, de um amigo, e ele fala assim, você me lembra muito Paulo e os Tessalonicenses, quando você fala da igreja. Porque eu estava conversando com ele sobre isso. Porque quando Paulo se despede da igreja, os Tessalonicenses estão na praia e eles começam a chorar, porque Paulo vai embora e eles falam, por que vocês estão chorando? E aí ele fala, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que vai me acontecer, única e exclusivamente sabendo que me aguardam perseguições e tal. Mas é a frase que eu uso com uma certa frequência, nós precisamos nos acostumar com o movimento da despedida. Porque, primeiro, nós não somos daqui, e segundo, a nossa missão é muito importante para que a gente fique enclausurado no mesmo lugar. Claro que talvez você foi chamado para ser pai, mãe, engenheiro, advogado, tem sua carreira, sua profissão, tem suas raízes fincadas numa determinada cidade, e não tem nada de errado com isso, porque Deus usa tudo e todos, a todo momento. Outros de nós vão ser chamados, como já foram aqui, nas últimas semanas nós nos despedimos de várias pessoas. A última foi a Lohane, nós nos despedimos da Fernandinha, nós nos despedimos do Paulo, que eu consigo me lembrar, e vários outros que se foram. Essa semana eu viajei, estive em Florianópolis, estive com o Tiago, amigo meu há 20 anos, que a gente também se despediu dele aqui na igreja. E nós vamos nos despedir de mais pessoas. Tem uma leva de pessoas indo para a Europa aí também, espero que a igreja não esvazie, mas a gente vai se despedir de mais pessoas. A gente precisa se acostumar. E aí eu me lembrei de João e encontrei um texto que tem um tom de eu preciso dizer essas coisas para vocês antes que seja tarde demais. Eu acho que eu vou falar só sobre nós. Eu acho que nós, aqui na capela, talvez tenhamos falhado durante um tempo na busca de, vamos falar dessa série, disso, daquilo, e a gente esquece do mais importante. Então hoje eu vou voltar para o que é mais importante, deixar de lado aquilo que talvez seja periférico. E aí para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí, se você tiver uma de papel, na primeira carta de João, no primeiro capítulo. Se a sua Bíblia for eletrônica, você liga ela, talvez você encontre mais rápido, e nós vamos ler o capítulo inteiro, como é de costume aqui na igreja. Primeira carta de João, né? A gente fala primeira João, mas enfim, a primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, nós vamos ler o primeiro capítulo. São 10 versículos, é bem simples. Eu vou ler esses versículos primeiro, e aí depois a gente volta de versículo em versículo, né? Todo mundo encontrou? Não? Primeiro capítulo. Primeira carta de João, primeiro capítulo. Nós vamos ler o primeiro capítulo inteiro, do versículo 1 até o versículo 10. Tá bom? Vamos lá? Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e tocamos, isso nós proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós o vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Interessante que João faz a mesma referência no Evangelho de João, daí a suspeita de ser o mesmo autor, né? No princípio ele era o Verbo era com Deus, o Verbo estava com Deus.
Continuando. Nós proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham, primeiro, comunhão uns com os outros. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, e nós escrevemos essas coisas para que a nossa ou a sua alegria, dependendo da sua tradução, a mais literal diz, para que a sua alegria seja completa, ou para que a sua alegria seja finalizada, ou em outras versões, para que você não precise de nenhum outro motivo para se alegrar. Olha que interessante. Nós escrevemos essas coisas, que João vai falar na primeira carta de João inteira, que Deus é amor, e por aí vai. Nós escrevemos essas coisas para que, primeiro, que vocês tenham comunhão uns com os outros, porque aí vocês experimentam o Pai. E segundo, para que, como ele diz aqui, além da comunhão, para que vocês não tenham outro motivo para que a sua alegria se manifeste, para que a sua alegria seja completa, para que a sua alegria seja finalizada. E aí, ele diz o seguinte, essa é a mensagem dele, a mensagem que ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Nele não há treva alguma. E aí vem uma série de condicionais, né? Eu gosto dessas condicionais porque aqui vem o conflito. Principalmente as pessoas que estão acostumadas a receber fórmula pronta de como viver, aqui vem um conflito, porque João não afirma nada, João só dá condicional, né? E aí é complicado. Mas vamos lá. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Primeira condicional. Se eu afirmo que eu tenho comunhão com Deus, mas eu ando na treva, eu sou um mentiroso. Quem é o pai da mentira? Isso aí. O que a gente apelidou ou deu o nome de Lúcifer, que significa anjo de luz. Mas se Deus é luz, como é que o pai da mentira é um anjo de luz? A primeira mentira dele foi se auto-intitular o anjo da luz. Olha que doideira. Já começa aí as analogias, né? Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz e ele é a luz, temos comunhão uns com os outros. Consequência de andar na luz, consequência de seguir Deus, é ter comunhão uns com os outros. O próprio João diz, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não consigo amar o próximo? Vocês estão crentes mesmo hoje, vocês estão sabendo bastante. Quarta-feira tem estudo, isso aí. Ó, já fez um plug aí, quarta-feira, 7h30, tem estudo aqui na igreja, se você quiser aprender Bíblia, vem estudar. Caramba, isso aí podia sair até no, tipo um Instagram, aquele, né? Ficou legal. Vou distrair aqui, vamos lá. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ponto importantíssimo isso daqui, a gente vai chegar ali. Mais uma condicional. Se afirmamos que estamos sem pecado, porque tem uma galera aí que está na internet dizendo que nós não temos pecado mais, né? Então, se afirmamos que estamos sem pecado, nós nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A pior mentira é a mentira que você conta para você mesmo. Porque todo mundo já viu, só você que não vê. Você fica se enganando, acreditando naquele princípio de que se você repetir a mentira várias vezes, você passa a acreditar nela. Infelizmente, o ser humano é assim, o brasileiro mais ainda. Haja visto a história política do Brasil, que muito provavelmente vai repetir mais uma catástrofe esse ano. Tomara que não. A gente ora para isso, mas não sei até onde vai o envolvimento de Deus. É para outro dia, a gente pode falar outro dia. Mais uma condicional. Se confessarmos os nossos pecados, aqui está um negócio, eu tento não parar, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Aqui tem um negócio escrito errado em português, aí devia estar escrito de outra maneira, e aqui a importância de estudar a Bíblia, a importância de se aprofundar. Está escrito errado aqui, porque ele não perdoa dos nossos pecados. Porque toda vez que a Bíblia diz pecados no singular, ela está fazendo alusão a uma atitude determinada que quebra um princípio ou uma lei de Deus. Aqui, o que ele está dizendo é que ele nos purifica, ou que ele nos limpa, ou que ele nos perdoa, ele já falou purificar lá em cima, do pecado no singular. O pecado no singular é um negócio que não tem solução. Não tem solução. O próprio Jesus mesmo, quando confrontado pelos seus discípulos, ele disse, vocês vão morrer no pecado de vocês. Essa é a palavra grega hamatia, que é a condição humana, que foi herdada desde o princípio. Para quem não conhece a história, né, quando Deus criou todas as coisas, o universo, a história diz, né, que a gente já passou por isso aqui, que ela não é literal, mas o princípio é que a humanidade, representada em Adão, resolveu escolher a independência.
E aí o pecado da independência, a gente acha que pecado é só fazer mal para alguém ou quebrar uma lei, mas a chamada ou a busca pela independência e pela autonomia de dizer, Deus, eu não preciso de você, eu vou fazer sozinho, isso daí causou uma herança pecaminosa em nós. Nós temos uma herança, o Marcelo semana passada falou sobre DNA, está no nosso DNA espiritual um negócio chamado pecado. E o próprio Jesus, as palavras dele, falou, vocês vão morrer no pecado de vocês. E aí os discípulos falam assim, pai, então ninguém vai ser salvo. Aí Jesus falou, exatamente. Essa teologia saudável precisa ser ensinada. Porque a gente está ensinando uma teologia muito rasa. E essa teologia rasa é perigosa, porque ela não prepara você para a eternidade, muito menos para uma cobrança de um Deus justo. Ela não prepara. Então Jesus falou, vocês vão morrer no pecado de vocês. E aí os discípulos respondem, mas então não tem jeito para ninguém. Aí Jesus fala, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Por isso, a gente repete a frase famosa da época da Reforma, do século XVI, nós somos salvos pela graça, através da fé, que não é mérito da Reforma, está em Gálatas, e está em Efésios também. Então é só um extrato daquilo que já está escrito pelas palavras do apóstolo Paulo, que recebeu isso diretamente de quem? Jesus. É só você ler Gálatas, ó, o estudo aí quinta-feira, só ler Gálatas, capítulo 1, quando Paulo diz, eu recebi esse evangelho diretamente do nosso Senhor Jesus. Então, está aí explicado. Quarta-feira, eu falei que dia? E que dia que é? É igual Chaves, deixa eu falar. Quarta-feira, 7h30. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Aí sim, essa palavra injustiça quer dizer os atos que a gente comete quebrando os princípios ou lei de Deus. Se afirmamos que não temos cometido pecado, ou seja, que não vivemos no pecado, aí nós fazemos Deus um mentiroso. Olha que grave. Olha que grave que é a realidade da igreja, principalmente a igreja brasileira. Tem um pessoal que faz zombaria com isso. Eu não sei se isso é certo também, mas eu confesso para você que eu dou risada quando eu vejo. Quando o pessoal fala de um evangelho Nutella. Ou evangelho Nutelinha, né? Porque quando a gente diz que nós fomos purificados de todo pecado e acabou, e agora é só assentado com Deus à direita dele e tal. Quando a gente afirma isso e que não tem pecado, soberba já passou longe. Mas o grave aqui é que João diz que a gente chama Deus de mentiroso. E a verdade não habita em nós, né? Ou a palavra não está em nós. Então esse texto aqui é um texto que João escreve, a primeira carta inteira, né? É um texto que ele escreve para chamar atenção para aquilo que é importante. Principalmente o meio dele, quando ele diz que Deus é luz. E aí eu separei algumas coisas para a gente apontar hoje. Prometo que não vou demorar muito. A primeira delas é a seguinte, se você gosta de anotar, você vai anotando aí. A nossa experiência com Jesus deve criar memórias vivas. A nossa experiência com Jesus deve criar memórias vivas. O que é isso? No primeiro versículo você vê quando João diz o seguinte, ó, o que era desde o princípio, nós ouvimos, vimos, contemplamos e tocamos. Isso nós proclamamos a respeito da palavra da vida. O que ele quer dizer com isso? Na minha opinião. Que ele teve toda uma experiência e não só ouviu falar. Quando eu falo sobre memórias vivas, João estava escrevendo isso daqui, João já era velho. Muito provavelmente, João, ao acompanhar Jesus, tinha os seus 20 e poucos anos, porque era comum que os aprendizes de um rabino fossem um pouco mais novos que ele. Hoje esse princípio se repete, né? A igreja tem um pastor muito idoso, a maioria da congregação é idosa. A igreja tem um pastor muito novo, a maioria da igreja é uma igreja de jovens. A igreja tem um pastor que é meio doido, as pessoas na igreja são? César tá ligado hoje. Já pegou, né? Muito bom. Mas a gente precisa criar memórias vivas. João escreve isso daqui muito provavelmente 40, 50 anos, quem sabe até 60 anos depois de ter vivido com Jesus. E ele lembra vividamente da experiência que ele teve com Jesus. Eu tenho algumas lembranças
da minha vida. Poucas memórias. Eu sei que em português isso é praticamente um sinônimo, mas me permita essa licença literária aqui para poder fazer essa distinção. Hoje eu vou dizer o seguinte: lembranças geralmente são acidentais, memórias são de propósito. Lembranças são, no máximo, recortes de algo que foi intenso. Eu me lembro que quando a gente morava na Nova Zelândia, a gente foi numa praia uma vez, e aí a Naline, minha esposa, pegou 2 crianças pequenininhas, uma de colo e uma que estava aprendendo a andar. A que estava aprendendo a andar era a Bianca. E aí ela foi para dentro do mar. Ela fala que não, né? Mas eu acho que ela estava dando uma lição nas crianças. Ela foi andando mais para o fundo. Quando a água passou, chegou perto da cintura, veio uma daquelas ondas um pouco maiores, e aí deu um capotezinho, e a praia na Nova Zelândia é daquelas praias grandes, que você tem que andar um tempão até chegar onde fica fundo. Ou seja, um capote também demora um tempo para você chegar onde está raso. E aí a Naline estava com a Bianca numa mão, né? E o bebê na outra. Quando veio o capote, ela teve que escolher. Quem que eu vou jogar pro alto? E aí ela joga a Bianca pro alto, né? Vai, Deus cuida. Vai matar ninguém, né? Um caldinho desse, tá aqui. E aí a Bianca veio rolando até chegar na areia. E aí veio também a Naline, né? Rolando com o bebê, mas o bebê aqui, salvo. Mas Naline bebendo água e a Bianca, coitada, apavorou. Demorou uns 2 anos para a Bianca perder o trauma de água. O que isso gerou na Bianca? Uma lembrança. Por quê? Porque foi intenso. Foi um caldaço, intenso. Mas não foi intencional. A diferença entre a lembrança e a memória que eu quero colocar para você hoje é a seguinte: a lembrança, ela até acontece por causa de algo intenso, mas para você criar uma memória, eu lembro que uma das mensagens mais fortes que eu preguei aqui foi sobre a nossa função como pais é criar memórias na vida dos nossos filhos. Para você criar memórias, você precisa de intensidade, sim, mas você também precisa de intencionalidade. Precisa ser de propósito. Para você que tem filhos, não adianta muita coisa os momentos serem intensos se eles não têm um propósito. Você, pai, está aqui uma lição para os pais, você precisa separar um tempo no seu calendário para você ser intencional, ao mesmo tempo que você é intenso com seus filhos. Aí você vai criar memórias. Eu só fui entender isso depois que eu tive filhos. Porque toda vez que eu passo uma dificuldade muito grande, toda vez que eu passo um desafio muito grande, às vezes as pessoas que estão próximas de mim, sabe aquelas semanas ou meses, na minha vida já vai para anos já, né, da vaca magra, né? Mas enfim, sabe aquele tempo que você está passando apertado com dinheiro, que todo mundo consegue se entender quando a gente fala que está passando apertado com dinheiro. Que você é pego assim, não tem mais o que fazer, que você fica com as mãos atadas. Alguém aqui já passou por isso? Não precisa levantar a mão para não se vergonhar, mas você fala assim, cara, não tem mais nada o que fazer. Quem me conhece, quando me vê parado, olhando para o nada, e às vezes vê meus olhos marejar, a olhar para as minhas filhas, já entende o que eu estou pensando, porque eu fico raciocinando. Como que esse momento aqui vai servir para elas lá no futuro? O que eu vou fazer agora para servir para elas lá no futuro? Eu vou contar só mais uma história para você entender por que eu estou falando isso, sobre memórias, porque João tinha uma memória viva. Eu lembro quando eu era adolescente, devia ter a idade da Bianca, 10, 11 anos, a gente passou por um período de vacas magras lá em casa. Meu pai sempre foi um cara muito generoso, teve época que a gente abrigou 13 pessoas, se eu não me engano, morando na mesma casa, uma casa muito humilde, mas o que ele podia fazer, ele fez. Então ele comprou uma segunda geladeira e uma era de carne e outra era de comida. Tinha freezer lá em casa, lembra da época de freezer separado e tal? Enfim, e aí aquela época acabou, e aí os recursos foram gastos, a gente passou por um período de vacas magras. Eu me lembro como se fosse hoje, essa memória nunca saiu da minha mente. Eu não sei se a minha mãe teve a intenção de fazer isso, mas certamente foi intenso. Nós estávamos sentados na mesa, e o almoço era arroz, feijão, um pouquinho de batata frita e linguiça. E aí a minha mãe me ensinou um negócio, ela falou assim, filho, vou te ensinar um truque. Nunca mais você vai esquecer. Quando você estiver comendo e tiver pouca carne e você reparar que as pessoas na mesa querem carne, ela estava me ensinando ali generosidade, ao mesmo tempo gestão, né, como fazer a gestão do alimento. Ela falou, quando tiver pouca carne, você põe um pedacinho de carne na boca e joga para o lado. E aí você dá 2 mastigadinhas, põe um pouquinho, dá uma disfarçada para não ficar sem educação de encher a boca, né? Põe o arroz e feijão. Come o arroz e feijão, engole, a carne está ali, ó, no ladinho. Quando você enjoar, você passa para o outro lado. Então você precisa de umas 4 garfadas de arroz e feijão
para depois engolir a carne. Assim, você vai comer pouca carne, mas vai manter o sabor da carne. E aquilo ali ficou na minha memória. Por quê? Foi intenso, porque foram várias semanas assim, mas teve uma intenção por trás. E eu aprendi essa lição. E eu faço a mesma coisa com as minhas filhas hoje. Quando tem uma dificuldade, eu fico pensando como esse momento vai servir para elas lá na frente. João, muito provavelmente, teve vários momentos assim com Jesus. Quando alguém desperdiça um perfume aos pés de Jesus, e aí Jesus recebe aquela doação e os ricos começam a reclamar, podia ter gasto esse perfume aí com um monte de coisa. E aí Judas fala um negócio, e aí Pedro muito provavelmente fala outro negócio na sala, e João só observa. Aí Jesus fala assim, mas, gente, deixa ela. Quem muito foi perdoado, entende o que ela está fazendo. E mais, os pobres sempre vão estar com vocês, mas eu não. Aí eu acredito que João virava para o lado e anotava ali no caderninho dele. Mais um ensinamento. Eu acredito que quando Jesus contou a história para eles da mulher, por exemplo, que estava para ser apedrejada, que ele começa a escrever no chão, eu acredito que Pedro devia ter falado assim, tinha que ter dado logo uma pedrada na testa dessa mulher para ela aprender. Aí João olha para Pedro e fala, rapaz, bravo você, hein? E aí olha para Jesus e Jesus fala, não, cara, eu perguntei para ela onde estavam os acusadores. Aí João anotou para perguntar, não responder. Você reparou que João não responde quase nada? Ele só pergunta, nas cartas que ele escreve, tudo é uma pergunta. Aí ele anota, não responder, só perguntar. E ele vai aprendendo com o mestre. Ele teve memórias vivas, porque ele fala que ele ouviu, ele viu, ele contemplou e ele tocou. É bem old school isso que eu vou fazer aqui, mas vou me arriscar a fazer isso, né? Nessas 4 coisas tem um mistério para nós. É bem comum, por exemplo, o ensinamento de que a gente absorve muito pouco daquilo que a gente escuta. Se você só ouvir, aqui na capela, por exemplo, a gente tem um podcast. Quando acaba a mensagem, segunda-feira sai o podcast, só de áudio. A maioria das pessoas que escuta podcast fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo. Então, ela está lavando louça, está na academia, e isso faz com que a teoria da absorção de conteúdo seja verdade. Quando você só escuta, você absorve aí 5, 10% do que você fala. E o que o ouvir traz? Ouvir traz um ensinamento. A gente vai para a escola, a maioria dos estudantes ouve a aula, nem presta atenção. Os professores dizem, amém. Porque os alunos sentam lá, eles estão em outro mundo. Aí eles estão ouvindo mais ou menos o que o professor está falando, copiando o dever do quadro, e é só isso. A absorção é pouca. Agora, no momento que você, dizem os estudiosos, né, quando você passa de ouvir para ver, já aumenta a sua absorção de conteúdo. Então, se ouvir traz um ensinamento, né, no versículo 2, por exemplo, Jesus fala assim, a vida se manifestou, nós vimos, e dela nós testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, se ouvir traz um ensinamento, né, ouvir traz um aprendizado, tudo que você ouve, você passa para frente, você fala, mas talvez com pouca propriedade. Quando você vê, exemplo para nós hoje, nosso dia, ao invés de ouvir, para quem está assistindo online, para e assiste a mensagem. Quando você assiste a mensagem, não a minha, de qualquer pregador que você quiser ouvir, você absorve mais. E assistir, quando você vê, isso te dá o poder de testificar. Quando João fala que ele ouviu Jesus e ele viu Jesus, isso dá para ele essa autoridade de testificar, de falar assim, eu estava lá, eu sou testemunha ocular. A palavra mártir na Bíblia, na verdade não é o mártir só de morrer, é o mártir de ser testemunha. Eu sou um mártir, eu vi com os meus próprios olhos. Por isso que Pedro fala, quando o Sinédrio fala para eles, vocês precisam parar de pregar em nome de Jesus. Aí Pedro fala, é impossível eu parar de pregar sobre aquilo que eu vi. Eles eram testemunhas oculares. E aí o próximo passo, João diz que ele contemplou. O que é contemplar? Contemplar traz entendimento daquilo que você ouviu e viu. Quando você contempla, você passa a entender aquilo que você ouviu e viu. Quer ver uma prática muito legal dos antigos? É contemplar as Escrituras. Quando você pegar sua Bíblia para ler em casa, não só leia a Bíblia, contemple a Bíblia. Contemple a Bíblia. Abre sua Bíblia lá no texto que você vai ler e encara ela por uns 10 minutos antes de ler.
Ou, uma outra maneira de contemplar é ler repetidamente. Ler o mesmo texto repetidamente. Ler versões diferentes. Se você fala outro idioma, né? Se você fala em línguas, leia a Bíblia em outras línguas. Você vai ter entendimento diferente. O que é isso? É contemplar. Eu estou lendo um pequeno livreto com a história de Leonardo da Vinci. Era um gênio, né? Mas ele não foi o único. Da época dele, os contemporâneos, Michelangelo e por aí vai, já eram gênios. Mas Leonardo da Vinci era gênio de vários ângulos, não só da pintura. E uma coisa que ninguém sabe é que Leonardo da Vinci foi um dos caras que inventou um método de pintura a óleo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir lá no Museu de Louvre, na França, eu ainda não tive, um dia, se Deus quiser, aleluia, estarei lá. Mas lá diz a lenda que está na parede, atrás de um vidro, à prova de bala, o quadro original da Mona Lisa. Ninguém sabe quem era a Mona Lisa, ninguém sabe se a Mona Lisa era um caso de amor do Leonardo da Vinci, ninguém sabe se a Mona Lisa era a mãe dele, ninguém sabe se a Mona Lisa era o auxiliar dele, que ele resolveu fazer uma piada com ele, vestido de mulher, ninguém sabe. Mas tem um segredo no quadro da Mona Lisa. Quem aqui já viu aquele filme do Dan Brown, que ele escreveu um livro também, o Código da Vinci? É isso? Código da Vinci? Já viram o filme? Essa expressão, o Código da Vinci, na verdade, é uma intriga por trás dessa técnica no quadro. O quadro da Mona Lisa tem várias camadas dessa pintura de óleo, e se você olhar, agora você vai olhar com curiosidade, você vai entrar no Google, você vai ver, no canto do sorriso da Mona Lisa tem várias camadas de óleo e várias camadas de pintura. Aquilo ali era um toque de mestre do Leonardo da Vinci. Só repara isso quem contempla a pintura. Se você só olhar para a pintura, você nunca ia ver isso que eu estou te falando. Contemplar significa estudar, significa se aprofundar. A gente precisa contemplar a palavra de Deus, como João contemplou. Ele só conseguiu criar memórias vivas e não só lembranças, porque ele contemplou Jesus. E aí, se ouvir traz um aprendizado, te ajuda a ensinar, e ver traz uma prova, te ajuda a testificar. Quando você contempla, você tem entendimento para poder explicar. João chegou no ápice da absorção do conteúdo, que é tocar. Dizem os estudiosos da sociologia, do ensino, que quando você ouve, você absorve 5%, quando você vê, você absorve entre 10% e 15%, quando você pratica, você absorve mais uns 30%, 40%, quando você ensina, você absorve mais uns... E aí, quando você vai juntando essas camadas, você chega no máximo da absorção. João chegou no máximo da absorção de Jesus. Você sabe por que eu acho que hoje a gente não tem as mesmas experiências que os apóstolos tinham? Porque a gente não chegou no máximo da absorção do conteúdo de Jesus. O que a gente tem hoje é um livro, escrito em palavras de preto e branco, é 2D, é difícil de entender, amém? Quem concorda comigo que é difícil de entender a Bíblia? Principalmente se você estiver lendo uma versão que tem um português muito rebuscado. Então, o que a gente tem hoje é muito limitado. Por isso, eu acho importante a gente entender por que a gente se propõe a se juntar. Porque sozinho você estuda, vê, ouve. Mas é só na comunidade que você consegue contemplar e tocar. Porque às vezes, o que você precisa contemplar e tocar está no outro. Está no próximo. Está na experiência de alguém. E é aí que fica o valor disso daqui. Na comunidade. Por isso que a religião cristã não é uma religião individual. Sozinho ninguém consegue ser cristão. O máximo que você consegue ser é aprendiz das escrituras, mas cristão não dá. E aí no versículo 3 e no versículo 4, ele fala o seguinte, né? Já estamos caminhando para o final. Nós proclamamos e vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão uns com os outros, e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho, e escrevemos essas coisas para que a sua alegria seja completa, ou a sua alegria seja finalizada, como eu disse enquanto a gente lia o texto. Essa semana eu vi uma entrevista do criador do Homem-Aranha, o Stan Lee. Acho que ele já faleceu, né? Mas foi recente até o falecimento dele. Mas era uma entrevista antiga, onde o David Letterman entrevistava ele. E aí ele fez uma pergunta intrigante para ele. Ele fez assim: Stan, você não acredita que você vai para algum lugar depois daqui? Ele falou: não acredito que eu vou para lugar nenhum.
E aí fica uma pausa assim de uns 10 segundos, bem estranha, porque ninguém consegue entender se o David Letterman queria empurrar ele para um entendimento de fé ou se era só uma pergunta mesmo. Mas aí o Stan Lee responde assim, mas eu também não consigo compreender a existência do nada para sempre. Pensa bem. Eu não consigo, ele fala assim, I can't wrap my mind around it. Quer dizer assim, não entra na minha cabeça o nada para sempre. Tem que ter alguma coisa depois. Eu acredito que o Stan Lee estava lendo muito João. Porque João fica dando volta e não responde nada. E o Stan Lee falou assim, cara, eu não acredito que eu vou para lugar nenhum, mas eu também não consigo compreender como é que fica nada para sempre. Haja visto que sempre existiu algo. Pelo menos no nosso compreendimento, na nossa compreensão desde a criação, quando Deus criou todas as coisas. Olha que coisa louca. E aí eu vejo João escrevendo isso aqui, o que tem a ver o Stan Lee, a entrevista do Stan Lee com isso daqui? Na minha opinião, quando João escreve isso, ele está dizendo, olha só, tem duas coisas importantes que vocês estão falhando em perceber e vocês só vão conseguir preencher esse vazio dentro de vocês quando vocês entenderem isso daqui. É a comunhão uns com os outros, que é a primeira coisa, a comunhão uns com os outros, e a outra, que a sua alegria seja repleta. Qual é o objetivo da minha carta? João quis dizer isso. Por que eu escrevi isso daqui? Para vocês aprenderem a ter comunhão um com o outro. Parece óbvio, mas não é. A gente repete e as pessoas não entendem. Tem uma mensagem que a gente pregou aqui que chama As Mentiras da Religião. Isso há muito tempo atrás. Onde eu desenho num quadro assim, a pirâmide do Abraham Maslow. Né? E aí eu mostro lá que as pessoas, a maioria das pessoas não sabe que Abraham Maslow não terminou o trabalho dele de sociologia e que faltou um pedacinho da pirâmide, o último, que é a transcendência. Né? Tem um outro cara que escreve sobre o trabalho dele. Você só vai conseguir ser a sua alegria só vai ser completa quando aquilo que Deus te der tiver transbordado em outra pessoa. Se ficar só em você, você não vai experimentar Deus. Porque o próprio Deus se esvaziou de si mesmo, por que nós vamos ficar cheios? Eu vejo as pessoas indo para a igreja e elas falam assim, Deus me enche. Aí eu falo assim, não, Deus me esvazia. Não é, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não, eu quero estar vazio. Está entendendo a dicotomia? Não tem em momento nenhum, tirando o evento de Pentecostes, que na verdade também não é ser cheio, preenchido até a boca, é outra história, né? É ser transformado, é ser trocado, é trocar a sua essência. Porque vocês serão cheios do Espírito Santo para receber autoridade, ou para receber poder para poder pregar. Então lá eles não tinham essa autoridade. Nós já recebemos essa autoridade. Você já está cheio do Espírito Santo, amém? Você já está cheio. Você já recebeu o batismo com o Espírito Santo. O que é batismo? É ser imerso. No momento que você depositou a sua fé em Jesus, o Espírito Santo entrou em você e acabou. Na verdade, é mais do que isso. O Espírito Santo não entra em você, é nós que entramos no Espírito Santo. É nós que entramos nessa presença que é onipresente. Então, quando você percebe, tudo ao seu redor é Deus. Já dizia Albert Einstein, né? Tem duas maneiras de você viver a vida. A primeira, como se nada fosse um milagre. A segunda, como se tudo fosse um milagre. Eu prefiro viver como se tudo fosse Deus. Quando você vive como se tudo fosse Deus, você não precisa de um evento de poder. Você não precisa esperar cair fogo do céu. Aliás, quando alguém falar para você, estiver cantando para descer o fogo, alerta para você, corre. Porque esse negócio de desce o fogo, é só você ler 1 Pedro e o Apocalipse que você vai ver, o fim do mundo é fogo. O próprio Deus prometeu, dilúvio eu não mando mais, tá aí o arco-íris que é um sinal, eu não mando dilúvio mais. Se bem que em Volta Redonda nós estamos passando vários dilúvios aí. Recentemente está acabando com um monte de coisa, mas isso daí é consequência da nossa irresponsabilidade, porque a gente joga lixo no rio e a gente entope as coisas. Óbvio que muitas pessoas sofrem, e aí está a oportunidade da igreja responder. Está aí outro ensinamento que durante anos eu dei para a igreja. A nossa responsabilidade não é resolver o problema, é responder ao problema. Porque nós nunca vamos resolver o problema. Nós não temos capacidade de resolver esse problema. Na verdade, já foi decretado que esse problema não vai ser resolvido. O próprio Jesus falou, o mundo jaz no maligno. As coisas ruins vão acontecer. E elas acontecem por uma razão de equilíbrio, sei lá, mas é uma oportunidade da igreja responder. Aonde está Jesus em tudo isso? Está aqui, ó. Essa semana eu tive uma vontade imensa, mas eu falei assim, talvez eu vá atrapalhar, porque o acidente foi grave. Lá em Petrópolis, quando caiu tudo,
voltando, né? Eu lembro que uma vez deu uma enchente pesada aqui em Volta Redonda também, e aí a gente estava na praça, eu acho, na época. Uma das coisas que eu fiz, e isso aí não é para me gabar, é só para você entender a minha experiência, uma das coisas que eu fiz foi pegar a enxada e eu fui para minha rua. A rua que eu morava, lá na pracinha, já estava longe da minha casa, eu morava lá em cima. A minha casa não inundou, mas a casa dos vizinhos lá embaixo inundou. Eu peguei a enxada e fui tirar a barro da pracinha. E aí, algumas pessoas viram e tal, papai, eu falei, olha só, eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês entenderem. O evangelho está aqui também, em ajudar o meu vizinho a tirar barro do negócio dele. Aí me deu uma vontade essa semana de ir para Petrópolis. Falei, vou pegar o carro, vou para Petrópolis, vou levar uma galera, e aí eu vou lá ajudar a tirar escombro dos lugares e tal. Mas eu percebi que o acidente foi gravíssimo lá, e como eu não tenho treinamento nenhum nisso, muito provavelmente eu vou atrapalhar. Então talvez não fosse a hora, né? E aí resolvi ficar quieto, porque Petrópolis é aqui pertinho. Mas você imagina que coisa fantástica seria se no domingo os pastores, ao invés de se reunirem nas igrejas, que é costume, saíssem das suas igrejas com roupa, cesta básica, dinheiro, e fossem para onde as pessoas foram afetadas e doassem todas essas coisas e convidassem as pessoas para dormir nas suas casas e fizessem o culto ali com eles para declarar que mesmo na destruição nós ainda adoraríamos a Deus. Não seria legal? Por que isso não acontece? Porque eu acho que a gente não viu, nem ouviu, nem contemplou e muito menos tocou Jesus. Porque eles passaram por coisas piores. E mesmo assim, não cessaram. Não é o nosso caso. Aí o versículo 5, né, para a gente caminhar para o desfecho. João diz o seguinte: essa é a mensagem que ouvimos dele e transmitimos a vocês. Deus é luz. Deus é luz. Não é à toa que a Bíblia usa luz como um adjetivo para definir Deus. Nele não há sombra de trevas. Algumas expressões Deus é o Pai das luzes. Ou nele não há trevas, como a gente já viu aqui. Nada pode ser encoberto perante Deus. Tem muita gente que vive a vida achando que Deus não está vendo. Sabe aquela expressão que a gente fala para os nossos filhos? Deus está vendo, hein? Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. A melhor maneira de se educar um adolescente é assim: pai, eu vou sair com meus amigos. Deus está vendo, hein? Bota o terror de Deus na vida deles, que eles, né? Uma hora eles vão se lembrar. Mas brincadeiras à parte, todo pai aqui já fez isso. Eu acho que a gente perdeu essa noção. Sabe por quê? Eu vejo muita gente falando assim: não, mas eu estou tranquilo. Eu não tenho nada, eu não tenho pecado, não. Estou tranquilo. Eu vou na igreja, eu oro, eu participo das coisas, eu não tenho pecado. E como eu disse aqui durante a leitura, tem uma corrente teológica aí no Brasil, de um pessoal defendendo que uma vez que Jesus morreu na cruz, nós não temos mais pecado. Sério mesmo? Tem certeza? Vamos fazer uma análise mais profunda só das últimas 24 horas. Não precisa ir longe, não. Nas últimas 24 horas, se você fizesse a oração que Davi fez: Deus, sonda o meu coração e vê se há algo ruim em mim. Já dá para arrepender já? Está entendendo? A gente não prega isso do mesmo jeito que João. Eu não estou pregando isso para te deixar triste, não. Eu estou te pregando isso para te lembrar do que é importante e esquecer o que é detalhe. Ganhar as coisas é detalhe. Viver bem é detalhe. O importante é que Deus é luz, nele não há trevas, e você precisa entender isso para você ter comunhão com Ele, para ter comunhão com o próximo e para que a sua alegria seja repleta. Eu estou pregando isso para o seu bem, não é para te fazer sentir mal, é para que você saia daqui se sentindo bem, graças ao próprio Deus que Ele é luz. Porque se Ele fosse um Deus mau, a gente falou aqui algumas semanas, né, sobre as qualidades de Deus, se Ele fosse um Deus mau, como a mitologia grega pregava, a mitologia romana pregava, nós não teríamos solução nenhuma. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue. Ninguém consegue agradar a Deus por obediência. Uma notícia boa para você, que parece ruim, é que você é desobediente por natureza. Você vai pecar. Ninguém consegue agradar a Deus e falar: Deus, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Ninguém consegue. Você pode tentar, e é louvável a sua tentativa, mas vai te matar. Por isso que Paulo fala que a letra mata, a lei mata. No esforço de ser bom, você tropeça. Porque se você conseguir cumprir todos os mandamentos, um pecado vai tomar conta do seu coração, a soberba.
Você vai falar assim, eu consegui. Aí quando você fala, eu consegui, eu sou justo, eu sou bom, Jesus olha para você sentado no trono do lado de Deus e fala assim, eu morri para quê então? Tá entendendo a profundidade que é? E aí, continuando, né? Nós estamos no versículo 6 agora. Nós vamos só até o 10. O versículo 6, ele trata da mãe das contradições. E agora começa as condicionais. A mãe das contradições da fé cristã. O versículo 6 diz o seguinte: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Alguém aqui conhece alguém que afirma que conhece a Deus, que tem comunhão, que Deus mais vive nas trevas? Não levanta a mão e nem cutuca o irmão do seu lado. Olha, pensa. Pô, mas esse cara vai na igreja. Pô, mas esse cara lidera o louvor. Pô, mas esse cara é pastor. Pô, o cara é pastor e está vivendo desse jeito. Pô, o cara é pastor e traiu a mulher dele. Ou a mulher traiu o cara. Que coisa. Pô, o cara é líder do ministério de jovens e engravidou a menina lá fora do casamento. Eu já falei aqui, né? O pessoal fala assim, e o negócio de sexo antes do casamento? Não existe sexo antes do casamento, gente. Existe casamento. Isso aí é um negócio que toda a igreja precisava ensinar. Não existe sexo fora do casamento. Existe casamento. Né? Transou, casou. Já era. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não tem nada a ver com a minha mensagem hoje, mas a gente precisa tomar cuidado com a nossa conduta sexual. Eu gosto de dizer que todo mundo, para transar, tem que ter 50 mil reais guardado. Amém? E os pais dizem? Amém. Tem que ter pelo menos 50 mil reais guardado. Por quê? Vai que por acidente você engravida a menina. Você sabe quanto custa um filho? Custa caro. Se você não tem plano de saúde, então, meu Deus. Se tem, o plano de saúde já é 300 conto todo mês. Então você tem que ter 50 mil reais guardado. Né? Todo jovem, se você estiver me ouvindo aqui, pastor, posso transar com a menina que eu estou namorando? Tem 50 mil? Eu nem vou perguntar se casou, não. Você tem 50 mil? Não. Então guarda aí o periquitinho e põe na gaiola e esquece. Mas eu vou casar. Aí sim, aí você tira a menina da casa do pai dela, assume um compromisso, espera a maturidade, arruma um bom trabalho, ou empreende, todo mundo está seguro, os pais da menina te deram a bênção, está tudo certo, tudo direitinho, bonitinho, se conheceram, tem certeza que vai dar certo? Aí sim, vamos casar, vamos passar as dificuldades juntos. Hã? E tendo 50 mil, né, obviamente. Ai. Todo mundo que passou dificuldade no casamento sabe o que eu estou falando agora. Porque a gente precisa de uma reserva, né? Mas enfim, eu fui para um outro lugar. A mãe das contradições é a seguinte: o cristão que vive em pecado, das duas uma. Ou ele é muito cara de pau, ou ele não é cristão. Não existe, isso é mentira. O próprio João diz que o cara que vive em pecado e diz que conhece a Deus é um mentiroso. E o pai da mentira é o diabo. Portanto, esse cara é filho do diabo. E eu não estou falando isso de maldade minha, não. O próprio Jesus falou isso para os fariseus. Vocês são filhos do seu pai, o diabo. Ele é assassino e mentiroso desde o princípio. O próprio Jesus falou isso para os religiosos numa discussão com eles. Então, a gente precisa entender o seguinte: eu digo que eu tenho comunhão, eu experimento, eu vou na igreja e tal, mas eu vivo em pecado. Você precisa se converter. Eu não estou dizendo que você vai parar de pecar, é impossível. Mas você precisa se converter. O que é se converter? É sentir que o pecado machuca. Tem gente que vive tão descaradamente o pecado que não sente mais a dor do pecado. E aí quando você não sente a dor do pecado, em português a gente chama isso de iniquidade, né? Que é o pecado repetido, sem remorso nenhum. Infelizmente, para esses, os iníquos não herdam o reino de Deus. Mas então é pela minha performance? Não. A sua santidade não é um pré-requisito para entrar no céu. A sua santidade é uma consequência da salvação paga por Jesus. Santidade é consequência na vida do cristão. Se você entendeu o sacrifício de Jesus, se você recebeu Jesus, você vai se esforçar para viver uma vida em santidade. Por quê? Porque eu vou ganhar alguma coisa? Não, porque você já ganhou tudo que tinha que ganhar. Entendeu? E aí, ele fala um negócio óbvio, né, no final desse versículo. Ele fala assim, eles são mentirosos e não praticam a verdade. O que é óbvio? O óbvio é que o mentiroso não pratica a verdade.
Certo? Isso é óbvio. O que não é tão óbvio que está contido nesse texto? Que Jesus está menos preocupado com o que você sabe e mais preocupado com o que você faz. Jesus não é professor de escola que faz prova e te dá certo ou errado. O que Jesus está preocupado é a prática dos ensinamentos dele. Jesus está pouco se lixando se você sabe citar versículo bíblico. Posso te falar um negócio escandalizante agora? Na minha opinião, tá? Isso não é teologia e eu também tenho o direito de estar errado. Se eu estiver errado, alguém vai me corrigir. Mas na minha opinião, eu não acredito que Jesus vai te cobrar ter lido a Bíblia inteira ou saber citar onde estão os versículos. Porque o próprio Jesus nem tinha a Bíblia do jeito que a gente tem hoje. Eu não acredito que esse é o segredo. Eu acredito que o segredo é, você colocou em prática o que Jesus ensinou? E para colocar em prática o que Jesus ensinou, não precisa de Bíblia. Quando perguntaram para Jesus, como é que resume os mandamentos? Qual que é o maior de todos? Ele falou, é simples. Ama a Deus e ama o próximo. Se você fizer essas duas coisas, você vai cumprir todos os mandamentos e vai fazer certinho, igual todos os profetas falaram para fazer. Só isso. Como que vive isso na prática? Bati no carro do cara no trânsito. O carro do cara estava estacionado, eu encostei no carro. O cara não está lá. Como é que eu faço? Vou embora e o cara que se vive com o prejuízo dele. Deus que providencie para ele. É isso? Não. O que você vai fazer? Você vai ficar esperando ali até ele voltar. Ah, mas eu vou perder meu compromisso. Mas eu bati, eu vou esperar. Porque se você colocar um papelzinho no para-brisa, igual um monte de gente faz, vou colocar um papelzinho no para-brisa e depois ele me liga. Sabe o que vai acontecer? O papelzinho vai sumir. Então você assume a responsabilidade que você fez. Que tem tudo a ver com o versículo que eu vou ler lá para frente, né? O versículo 7 ele fala, se nós, porém, andamos à luz, né? Andar significa viver a continuidade da vida, eu vivo todos os dias assim, né? E aí, como é que eu falo que eu ando com Deus, que eu vivo todo dia com Deus se eu não pratico essas coisas? Mas lá na frente, no versículo 8, ele fala assim, se afirmarmos que estamos em pecado, que estamos sem pecado, nós nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aí eu penso, se ele é a verdade, se ele é luz, se ele é a palavra da vida, se ele é vida eterna e eu ando no sentido contrário de Deus, como é que eu espero receber alguma coisa de Deus? E aí eu vou falar um pouquinho de performance. Vou falar um pouquinho daquilo que a gente faz. Como é que você espera ser abençoado por Deus se você mesmo não está abençoando ninguém? Tudo bem que Deus não precisa que você abençoe para que Ele te abençoe. Ele não precisa disso. Deus não precisa que você dizime para que Ele enche os seus potes. Ele não precisa disso. Deus não precisa que você dê, seja lá o que for, tempo para que Ele restaure a sua saúde. Não, Ele pode fazer primeiro. E Ele não precisa que você pague também, porque não é penitência. Deus não precisa disso. Mas é a rainha das incoerências eu querer que Deus me dê alguma coisa se eu mesmo não estou dando nada em troca para ninguém. João falou aqui, a gente leu, eu escrevo essas coisas para que vocês tenham comunhão uns com os outros. Se eu não ajudo o próximo, como é que eu posso esperar ajuda de alguém? É básico, presta atenção. Se ele é luz, então ele se manifesta onde? Na luz. Eu fico pasmo de ver como é que as pessoas procuram Deus na rave. Tudo bem que lá tem o LSD, o cogumelo e tal, as pessoas vão ter uma experiência estranha, né? E podem até associar com Deus. Mas eu fico pasmo de ver como é que as pessoas procuram Deus no lugar errado. Se Deus é luz, Ele vai se manifestar na luz. Se Deus é verdade, eu fico pasmo como que as pessoas procuram a Deus na mentira. Você quer ver a mentira de hoje? A mentira de hoje da comunidade evangélica. É mentira, vem aqui na frente que eu vou orar por você e Deus vai te abençoar. Isso é mentira. Mentira. Deus não vai te abençoar quando eu orar por você. Quando eu orar por você, nós vamos experimentar comunhão, mas a bênção de Deus já foi decretada. E se for para cair sobre você, amém. E se não for, você vai agradecer do mesmo jeito. Deus não vai te abençoar quando eu orar por você, porque a minha oração não tem poder maior do que a sua. Isso que eu estou falando aqui é um tiro no pé, porque eu deveria controlar você para você fazer aquilo que eu quero que você faça. Amém? Não é assim que a igreja funciona? Eu controlo
manipulo, eu pesco, e aí você faz o que eu quero. E aí eu troco de carro, e aí eu troco de casa. Viaja, né? É isso. Eu deveria fazer isso. Mas não é assim. E isso não é psicologia reversa. Se você estiver pensando assim, você está usando de psicologia reversa. Não, eu estou me lixando. Você vai doar alguma coisa, você vai ficar aqui ou não. O que eu estou mais me importando é, se eu não estiver aqui amanhã, você vai lembrar dos ensinamentos de Jesus? Você não precisa lembrar nem do meu nome. Eu só preciso que você lembre de Jesus. Só isso. É uma incoerência. Se Deus está na verdade, as pessoas não podem procurar Deus na mentira. Se Deus está na bondade, Deus se manifesta na bondade. Não adianta você ser uma pessoa má todo dia, Deus não vai se manifestar. Ou melhor, Ele vai, porque Ele não para, só que você não vai ver. Aí você vai perder. Você não vai perceber o que Deus está fazendo. E aí o versículo 9, um versículo, acho que eu já expliquei quando a gente estava lendo, né? Que ele fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, duas características de Jesus, que nós não entendemos, a gente não sabe o que é justiça. Quando você fala assim, justiça é olho por olho, dente por dente. Não, isso é vingança. Isso não é justiça, é vingança. Entendeu? Você me roubou, vou roubar de você. Isso é vingança, não é justiça. Você quer ver o que é justiça? Porque Deus é justo. Amém ou não? Nossa, amém ou não é muito ruim. Amém ou não é muito crente. Deus é justo, sim ou não? Sim. Deus é justo, certo? Aí, olha a justiça de Deus. Vamos recuperar. Olha a justiça de Deus. A justiça de Deus é pegar o filho dele, sem pecado nenhum, e crucificar o filho dele, para pagar pelo pecado daquele que, na cara de pau, antes de se arrepender. Não é que a gente chegou para Deus e falou assim, Deus, perdoa a gente, por favor. Tá bom, peraí, vou mandar um sacrifício para poder ligar as coisas. Não. Antes que a gente pedisse perdão, Deus entrega o filho dele na cruz. E isso é chamado de justiça de Deus. Ou seja, ou Deus está errado, ou nós não sabemos o que é justiça. E a gente chama de justiça aquilo que de fato é vingança. E aí, ainda assim, a gente ainda comete um pecado. Porque você pode ler vários textos do Antigo Testamento onde diz que a vingança pertence a Deus. Então, por isso que Jesus ensina, quando alguém bater de um lado, você dá o outro. Jesus não estava ensinando justiça, nem misericórdia. Jesus estava ensinando o princípio da vingança, porque a vingança é de Deus. E quando alguém bate de um lado, você dá o outro. Quando alguém está com frio, você dá a sua roupa. Quando alguém está com fome, você dá a sua comida. De acordo com Jesus, você amontoa brasas quentes em cima da cabeça daquela pessoa. O que isso quer dizer? Você vai criar uma confusão mental naquela pessoa e falar assim, mano, eu estou roubando desse cara e esse cara está me abençoando. Por quê? Quando ele perguntar por quê, você fala assim, porque Jesus fez por mim o que eu não merecia. Está entendendo? Todo o ensinamento de Jesus tem fundamento. Mas a gente não consegue botar em prática porque a gente mal ouviu, não viu, contemplou, então já era, e tocar já passou. Que é a experiência que João teve. E aí ele nos perdoa do nosso pecado, já expliquei isso daqui, no versículo 10, para a gente fechar. Já falei que a gente ia fechar várias vezes, né, mas agora é verdade. Ele fala o seguinte, se afirmamos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Numa era de relativismos, numa era de verdades não absolutas, presta bem atenção no que eu vou te falar. A sua verdade não faz de Deus um mentiroso. A sua verdade não tem poder de fazer de Deus um mentiroso. Eu não tenho pecado, então Deus é mentiroso. Eu não acho que isso é certo. Consulta bem o seu coração e o Espírito Santo para ver onde você está indo. A sua verdade não faz de Deus um mentiroso. Eu não concordo com isso. Consulta bem para ver se não é o seu orgulho que está falando. Eu faria diferente. Consulta bem para ver se não é a soberba. Eu aprendi a duras penas, e aprendo até hoje, mas a parte mais difícil do meu aprendizado sobre isso foi quando eu tinha que me submeter a gente mais burra que eu. Isso não é soberba, não. Todo mundo aqui conhece gente mais burra que você, amém, não? Todo mundo conhece. Você trabalha com pessoas com níveis intelectuais diferentes. No seu trabalho tem gente assim, tem gente que... E eu não estou falando aqui de conhecimento intelectual só, não. Não estou falando só de estudo, porque tem gente que tem a 4ª série primária mais inteligente que eu.
que tem 2 faculdades? Você também deve conhecer gente assim. Não estou falando disso. Eu estou falando, em inglês a gente chama de streetwise, né? Street wisdom, que é aquela sabedoria que só o tempo. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Isso é normal, isso não é soberba. E eu tive que aprender isso quando eu tive que me submeter a pessoas que sabiam menos que eu. Isso acontece demais no trabalho. Você chega lá qualificado, 2 faculdades e tal, e o seu chefe o cara não estudou nada, mas dá um barulho diferente na máquina. Eu estou falando nessa linguagem porque aqui em Volta Redonda tem uma indústria, então todo mundo entende. Dá um barulho diferente na máquina e o cara sabe onde ir. O que é isso? É a sabedoria que ele adquiriu com o tempo. E você, bonitão, engenheiro, PhD, praticamente empregado pela NASA já, vai entrar no estágio e tem que bater continência para o cara que estudou até a 4ª série. O que é isso? Isso é Deus ensinando você a ser humilde. Isso é Deus te ensinando a ser humilde. É um coração ensinável. A sua verdade não faz de Deus um mentiroso. Conclusão da minha mensagem é a seguinte: se Deus é luz, se Deus é verdade, se Deus é bondade, se Deus é palavra de vida, e a gente anda no caminho contrário, nós não vamos encontrar com Deus. Ou melhor, não seremos encontrados por Ele. Vamos continuar perdidos. Qual é a solução? O que eu faço então? Daqui para frente, a minha atitude diária, qual deve ser? É um negócio que a gente tem dificuldade de fazer. É admitir que está errado. Só isso. É quando todas as vezes que você botar o pé na frente para tomar uma decisão, fala assim, peraí, Deus, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Qual o caminho que eu devo tomar? Pasmem. Se você orar, Deus responde. Você sabia disso? Se você falar assim, Deus, estou querendo mudar de cidade. Será que é isso mesmo que o Senhor quer para mim? E escuta. Você vai ficar boquiaberto quando perceber que Deus responde. É um negócio de louco que Deus fala com a gente. Às vezes na leitura, às vezes na sua oração, às vezes na pregação. Deus, não aguento mais meu marido, eu quero me separar. Ora. Deus responde na hora. Olha, ficou até rimou. Ora que Deus responde na hora. Deus, não aguento mais esse trabalho, eu vou pedir conta, eu vou ficar sem trabalho. Ora. O contrário da ansiedade não é calma, é oração. Ou outros dizem, o antídoto da ansiedade não é calma nem remédio, é oração. Eu estou muito ansioso, estou preocupado com isso, né? Irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com oração e ação de graças, façam com que sejam conhecidos os seus pedidos ao Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Impressionante o poder que a oração tem. Se hoje fosse a última vez que eu tivesse a oportunidade de falar contigo, eu gostaria de te lembrar disso. Nós precisamos ouvir, ver, contemplar e tocar Jesus com mais frequência. Nós precisamos entender que Deus é luz, nele não há trevas. E se não há trevas, a gente precisa viver na luz, para poder experimentar a luz. E de tudo isso, admita as suas limitações, todos os dias. Deus, eu não consigo sem você. Se prostra diante dele e ora, que ele responde. Ele resolve. Amém? Pai, mais uma vez a gente te agradece por poder ouvir um pouco mais a sua palavra. Infelizmente, nós não vivemos em carne na época do seu filho Jesus, do nosso irmão mais velho, mas se for possível, que o Senhor dê experiências para nós. Experiência no nosso quarto, enquanto nós oramos. Experiência na nossa casa, enquanto a gente se propõe a fazer um culto doméstico. Experiência no nosso trabalho, enquanto nós nos propomos a sermos luz para os nossos amigos de trabalho, para os nossos funcionários, para os nossos chefes. Que o Senhor nos dê experiências na nossa escola, na faculdade. Nós precisamos de experiência. Eu ouso dizer, Pai, em nome da nossa comunidade,
que nós já até temos teoria o suficiente. Está disponível para todo mundo. A gente tem o que nos foi deixado pela história como escritura, tem livro, tem bons pregadores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A mesa está posta. Teoria a gente tem, mas eu gostaria de pedir por prática. Prática do nosso amor, da comunhão e experiências espirituais. Que o Senhor intensifique a operação do Espírito Santo na nossa comunidade. Que os nossos jovens tenham visões, que os nossos anciãos tenham sonhos, e que essas revelações passem de geração em geração e de pessoa em pessoa, sejam confirmadas pela sua palavra nas Escrituras, confirmada pelas experiências dos mais antigos, e que a nossa comunidade seja edificada em espírito, que a gente possa subir um nível, para que a gente possa se tornar, se essa é a expressão, um pouco mais espiritual e menos carnal. Mais como Jesus e menos como o diabo. Por último, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, que nós temos sim, e muito. Nos perdoa da raiva, da angústia. Nos perdoe pela falta de fé. A falta de fé. Nos perdoe pela ansiedade. Nos perdoe pela arrogância, pela prepotência. Até pela nossa falsa bondade. Pela hipocrisia. Nos perdoe dos nossos pecados, no plural. E continue nos purificando no nosso pecado, no singular. Afastando de nós essa tentação. Como seu Filho Jesus mesmo orou por nós. Não que eles saiam do mundo, mas que nós sejamos livres do mal. Essa é a nossa oração. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, é isso. Eu espero que você tenha sido edificado por essa mensagem. Espero que você tenha percebido o valor nessa mensagem e que ela possa te fazer pensar e te ajudar a se transformar um pouquinho a mais cada dia. Antes da gente se despedir, eu queria te recomendar que você participasse de uma das nossas igrejas. Nós temos várias igrejas, grupos pequenos de pessoas que se reúnem toda semana. A gente chama esses grupos de conexão, que é onde você se conecta com outras pessoas. Ali a gente discute um pouco da mensagem, ali a gente aprende um com o outro sobre aquilo que Deus vem falando com a gente através da nossa leitura, ali a gente divide as nossas dores, enfim, nós temos vários grupos presenciais e online. Caso você queira participar de um, eu gostaria que você escaneasse esse código que vai aparecer aqui na sua tela e aí a gente vai envolver toda uma equipe para poder te indicar um bom grupo de conexão. E falando em códigos, né, esse código que apareceu aqui na sua tela, hoje em dia está tudo muito tecnológico, eu quero te convidar, caso você queira, ajudar a nossa missão a avançar com a nossa missão de alguma maneira financeira, vão aparecer aqui na sua tela alguns códigos. Tem o código do Nubank, tem o código do PicPay e tem a nossa chave Pix. Caso você queira fazer uma doação, de acordo com aquilo que você decidir no seu coração, sem pressão nenhuma, sem nenhuma obrigação, nós seremos extremamente gratos. Você pode usar esses códigos e a sua doação vai direto para a capela, tá bom? É isso. Espero que você tenha tido um bom domingo aqui com a gente. Espero que você volte. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.